Eu sou Emílio Veiga, da Abrasolda, Associação Brasileira de Solda e Corda. E hoje é um prazer muito grande, estamos aqui com várias pessoas. Ao meu lado, o professor Valdir, coordenador do curso de soldagem da FATEC, Faculdade de Tecnologia. E junto conosco aqui, nesse evento, como convidado, é a Estúdio Welder, uma empresa com tecnologia, com produtos na soldagem de pinos, rosqueados ou não, que o Ronaldo vai explicar muito bem, e o Ícaro ao nosso lado aqui. Então, eu vou passar agora a palavra ao meu amigo Valdir, que ele vai só explicar mais ou menos o que ele faz na FATEC, e depois nós vamos caminhando para o Ronaldo e o Ícaro. Valdir? Bom dia a todos. Eu, na FATEC, sou coordenador do curso de soldagem, FATEC São Paulo. Frisando que é São Paulo porque tem outras FATECs, sim, né? Sim. E nós temos lá a área de soldagem, os laboratórios, isso a gente tem que coordenar, trabalha com a ajuda das empresas também. A Estúdio Welding faz apresentação, fornece recursos para os alunos e nós trabalhamos para o aluno. Nosso foco principal é esse. A minha área é da indústria. Eu tenho, não vamos ficar fazendo contas aí, mas eu tenho 67 anos de experiência fabril. Muita experiência, professor Valdir. Onde a maior parte fui até a pandemia trabalhando direto dentro de indústria, fazendo consultorias, montando fundição de alumínio e a área de soldagem, junto com usinagem também, principalmente na área super pesada. Eu espero que a gente consiga trabalhar até quanto aguentar aí, mas nosso objetivo é manter o aluno bem informado e zelar pelo ensino profissionalizante da soldagem. Bem. É isso aí. Okay. Professor Valdir, obrigado. Agora o meu amigo Ronaldo. Vamos lá. Eu chamo de Mr. Ronald. Mr. Ronald. Que é o diretor da Estúdio Welder, junto com o filho dele, o Ícaro, né? Então o Ronaldo vai dar uma ideia de quem, do histórico seu, vamos dizer assim, de vocês, né? E depois do processo em si. Porque o que levou a Estúdio Welder a entrar, a fornecer essa linha de produtos, de equipamento, de acessórios, sim, de tochas, mil acessórios. Então você se apresenta. Pessoal, meu nome é Ronaldo. Eu, ser sincero, primeiro eu dou graças a Deus por essa oportunidade. Muito bem, prazer. O Mr. Emílio está dando para nós, o professor Valdir também dando essa oportunidade para que nós possamos fazer uma parceria que eu, sim, acredito que vai ser por longo tempo, tá? Mas o meu início de jornada, não como soldador, como tecnólogo, mas como técnico. Sou técnico em eletrotécnica, então eu iniciei no chão de fábrica, no conhecimento de equipamentos, vendo as dificuldades dos operadores. Nisso fomos entendendo um pouquinho o conhecimento da solda, fomos nos inteirando em cima do que acontecia quando tinha porosidade, quando falavam assim, que pipocava e tudo mais. E nesse período eu montei a Intec. A Intec é a minha primeira empresa, tanto que o primeiro nome, o nome se dá entre o Ícaro, né? É o meu filho, a minha filha Milena, né? Que eu mesmo sabia disso. Que surgiu esse nome Intec. Tá? Eu conheço o Ronaldo desde que você começou em solda, há 30 anos. Mais ou menos 30 anos atrás. Na área eu sabia disso, né? Então, vocês são velhos. Somos, é verdade. Então, o que acontece? Nesse interim, nós começamos a fazer a manutenção em equipamento de Estúdio Welding. Foi onde eu despertei essa novidade no mercado. Tá. Porque a MIG, a TIG, o eletrodo, o arco submerso, o corte plasma, o oxicorte, era algo que já estava expandindo no mercado e todo mundo já conhecia. Como isso estava sendo esporádico e o pessoal tinha dificuldade, inclusive na manutenção, ele me deu esse clique, Deus me deu essa luz, assim, falou, boa, esse é o caminho.
É justamente na prática que a gente consegue corrigir muitas teorias que tem. A gente observa nas literaturas, é proibido isso, não consegue isso, é desvantagem aquilo, e na verdade não é nada disso, é que um vai copiando do outro e vai transmitindo aquilo na parte de informações por livros, né? Na prática é aí que vai se aprender muito e vai conseguir modificar a história. Verdade, então foi nesse inteirinho que eu comecei nos testes ver a dificuldade que o pessoal tinha e o segmento, o quanto ele abrangia e abrange o mercado industrial, porque a área do Studio Welding, ela veio para modificar muita coisa, quebrar muitos tabus em relação à soldagem. Interessante. Porque mesmo com o pessoal cita, o gás sempre está na proteção, o fluxo tem que sempre estar... Não. Nós temos um processo da indutiva que modifica um pouquinho esse conceito. E a resistência é espetacular. Porém, a partir desse momento dessa inovação que surgiu, nós começamos a nos dedicar em cima do processo. Começamos a interar em cima de equipamentos, conseguimos produzir no passado um equipamento, modificando, porque nós não conhecíamos lá fora como seria, né? Pegamos um princípio, que hoje o pessoal já pode se deduzir em cima de um retificador de eletrodo, né? Porém, uma corrente elevada, a mesma tensão de abertura de arco, e nisso foi despertando esse interesse e fazendo estudo. Começaram a ver as aplicações principais no Brasil, que são a introdução desse... Um mundo de aplicações, então, não, interessante. É infinita a área de aplicação. Infinita. Tá? A introdução desse processo de Studio Welding tem a época, mais ou menos, numa data... A história dele. Da história Olha, dele. na realidade, o surgimento dele foi... Há muito tempo. Logo após quase 100 anos. A Primeira Guerra Mundial, 1918. Você entendeu? Então, o pessoal iniciou com esse processo e era tudo manual, né? Então, entre o período da primeira e da segunda, foi onde começaram a fazer a parte de automação, né? Então, na realidade... Esse Nelson. É que na realidade a gente vai estar explorando isso posteriormente, nas apresentações. Então, o que acontece? A Intec iniciou a área de soldagem, aí eu agreguei a Studio Welding e individualizei. Então, nós temos a Studio Welding se dedicando 100% em cima do segmento, temos a manutenção dos equipamentos também, e locações, treinamentos, aplicações na área, temos interna e treinamentos para empresas que desejam ter isso com constância, né? E a Intec, por trás, fazendo a parte de manutenções oriundas voltada para soldagem, né? E nesse período entrou meu filho também, né, o Ícaro, onde nós começamos a fazer uma... Mas o Ícaro, ele está desde o início da divisão Studio Welding com você, ou ele... Sim, ele 15, 20 anos. Isso. A Intec fez esse ano os 26 anos, 26 né? anos. E a Studio está aí beirando os 20 anos, mais ou menos, né? Está beirando os 20 anos. Ele já conhece, domina toda a área, então. Olha, conhece bastante. É que aquilo, né? A gente espera sempre que o filho seja melhor que o pai. Então. Então a gente está torcendo para isso. Muito bom. Agora me fala uma coisa, e o histórico, então, em si, do processo, vamos dizer assim, ele chegou no Brasil, que há muito tempo, o Studio Welding, eu conheço, veja bem, eu já falei com você rapidamente, eu trabalhei 30 anos no grupo Eutec ESAB, né, seria mais Eutec lá no começo, e eu, na década de 70, eu ainda era bem jovem, né, bem jovem, né, eu também tenho história dessa soldagem na década de 70. Na década de 70, a Eutec, que o forte dela era na Europa, então a divisão Castolan, na Europa, ela começou, a Eutec do Brasil começou a trazer um sistema de soldagem de pinos, que seria um estúdio, né, da Holanda, chamava da Philips holandesa. E nós batizaram o nome aqui de Pinomatic. Pino tinha um tracinho e Matic, exatamente, que eu lembro. Devo ter até um catálogo disso aí lá. E foi vendido muito, dezenas foram vendidas, principalmente para os estaleiros. Foram vendidos.
Normalmente eu ia instalar, fazia um treinamento, que tinha aqueles regulagens, os parâmetros, as fontes eram da Eltet. Aí sumiu, de repente por algum motivo sumiu, e criou um vazio grande no mercado. Por isso que eu perguntei da StudWeld, da Intec. Aí de repente, de uns 20 anos para cá, 30, começou a aparecer novamente, né? Bem depois da ponte Rio-Niterói, acho que foi alguma coisa assim. Começou a aparecer alguma coisa muito direcionado, até que você apareceu há perto de 20 anos atrás, que eu estou começando a ver em muitas empresas. Então, a bola está com você para dar uma ideia o que te levou a aplicações, até onde você vai no processo capacitivo, que é essa primeira parte desse nosso podcast. Né? Na realidade, vamos fazer o seguinte, em cima dessa tua pergunta, eu vou estar respondendo ela em cima de uma etapa que nós vamos estar direcionando aqui na tela, porque ela vai estar meio progressiva. Tá. Ela vai explicar. Então, nós vamos fazer ela progressiva para o pessoal entender quando surgiu e quando ele ingressou, que assim, no Brasil não tem datas específicas, tem períodos, né? Tanto do indutivo e o capacitivo, que começou a ser ingressado no mercado. Mas nesse período, quando iniciamos, foi quando o meu filho entrou, né? É onde foi quando começou a me dar liberdade, né? Para a gente se aprofundar. Pesquisar mais. Isso, para nós se aprofundar em cima do processo. Se dedicar mais, né? Se dedicar a mais. Se dedicar em cima do processo. E a empresa que eu tenho até hoje, deixando um pouquinho de lado e procurando se aperfeiçoar no máximo, né? Somos limitados ainda de informações, né? Porém, a gente vai explorando a técnica, o processo e procurando trazer a perfeição, né? Mas nesse período primeiro contato que eu tive com isso daí foi na década de 70 mesmo, na fabricação de transformadores pesados. Sim. Ele parece um chuveiro, tem muitos parafusos para fixação, porque não pode entrar ar, que ele vai entrar umidade no óleo, tudo tem vazamento de óleo, que ele é uma máquina, né? E para soldar todas aquelas tampas, tem tampa para tudo quanto é lado, e é todo cheio de StudWeld, parece um chuveiro meu, os pinos soldados lá. E essa foi uma grande jogada na construção desses equipamentos, porque eles são frágeis, não dá para colocar chapa muito grossa, que vai ficar muito pesado. Ou seria capacitivo, então, né? É interessante colocar chapa mais fina e muitos parafusos desse. Né? Sim. Então você fica à vontade para fazer tranquilo. Aqui tem a parte do Ícaro, né? Do início dele com a gente também. Bom dia, pessoal. Queria agradecer ao Emílio, professor Valdir, pela oportunidade. Então, como o meu pai disse, né? Entrei nessa área da solda aí faz uns 15 anos atrás, na manutenção com ele, né? E fomos se dedicando aos poucos, né? O que a área, né? O que os clientes foram pedindo, né? A gente foi se dedicando, até ver que tem uma grande gama, né? Na parte do StudWeld. Então, foi aonde eu falei, pai, precisamos dedicar mais aqui um pouquinho, né? Que aqui tem um futuro grande. Então, estamos caminhando devagarzinho, né? E espero que um futuro próximo aí a gente desponte. Legal. Sim, mas já está, StudWeld o meu Mr. Ronda domina a situação que eu sei há muito tempo. Já atendemos a nível nacional, né? Então, já atendemos. Eu ia perguntar isso. Fora de São Paulo, você já estão bastante. Tá. Norte, Nordeste, já atendemos bastante clientes. Você esteve em São Luís. Agora ele fez um bate-volta em São Luís do Maranhão, no mesmo dia. Foi e voltou. Mas foi de jato, né? É isso aí, então. Muito bem. Agora, vamos começar, então, a conhecer o que é... Vamos ver mais ou menos o que é... Opa! Isso acontece, hein? Não, o StudWeld já deu uma explanação sobre o início de tudo, né? Vai ser mais uma, Rafael. Então, como o processo StudWeld, ele nada mais é do que a soldagem de um pino, né? Um prisioneiro, ou até mesmo uma chapa, tá? Que o pessoal geralmente utiliza muito em revestimento, tá?
porque a conformação dela seja feito necessário para você fazer uma soldagem em área plana. Ou num tubo, como vamos mostrar também posteriormente. Então nada mais é do que a soldagem de um prisioneiro, um pino, uma chapa em cima de uma chapa do lado oposto. Porém, qual é a vantagem do processo? O lado oposto da chapa sempre vai estar intacta. Sempre vai estar intacta. Então você tem essa possibilidade de fazer uma soldagem com resistência, somente unilateral, como dizemos, né? O processo é uma soldagem unilateral, tá? Sendo que o lado oposto não está abalado com relação, dependendo do diâmetro ou processo. Da espessura da chapa. Não, se daí você tem assim, como nós dividimos entre o processo indutivo e o capacitivo, né? Então o indutivo, tanto o indutivo e o capacitivo, você não tem uma limitação de espessura acima, porém abaixo o indutivo a chapa sofre muito por dissipação, o capacitivo já não. Né? Então aí o processo é a soldagem de prisioneiro em cima de uma chapa. Na realidade, como está especificado aqui, com relação à parte dos processos da indutiva, da capacitiva também, se entendendo? Mas geralmente as chapas na capacitiva, a gente vai estar mostrando posteriormente também, a área tem que estar sempre limpa. Ela não aceita impureza, ferrugem, tinta, embora solda nenhuma aceita, né? Tá. Porém, mas a indutiva você tem, como você trabalha com arco, você tem essa possibilidade de limpeza. Sim. E um elemento que vai na indutiva auxilia também nessa parte, entendeu? Tem uma variação com relação à parte dos indutivos, tá? O alumínio naval, áreas pequenas, a parte da capacitiva também, entendeu? A parte de dobramento, fizemos um ensaio rápido também para trazer pessoal. Tem o inox e aço carbono. Inox e aço carbono. Entendeu? A capacitiva na área de aço cobreado ou inoxidável também. Interessante, né? Interessante. Tá. Do início, né? Pode dar mais uma, faça favor. O estudo iniciou nesse período, tá? Pela dificuldade que o pessoal tinha, inclusive, nessa época, na fabricação dos navios, para fazer o revestimento dos decks. Então, o que acontecia? Imagine a altura de um navio, eles tinham que fazer uns andaimes na parte externa, para fazer a montagem, e interna também, eram feitos furações, colocado pinos, às vezes tinham que soldar as porcas, para poder fazer além de transpassar e fazer a fixação dos pinos. Então era muito moroso o processo, muito moroso. Aí, como eu disse anteriormente, iniciou aí com o processo manual, tá? Tanto o equipamento, a soldagem dos pinos, aí iniciou próximo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, começaram a fazer a parte de automação, automatizaram, na realidade não, colocaram uma tocha magnética. Porque a tocha já fazia um movimento sozinho para fazer a fixação do pino. Olha. Aí veio o Mr. Ted Nelson, né? E iniciou o processo, isso há uns 80 anos atrás, mais ou menos, e ele um pouco mais, acredito eu, e ele automatizou todo esse processo. Tanto que ele ganhou... Quando você fala automatizou, o que seria? Seria o acionamento da tocha ou da pistola, já fazia o acionamento. O tempo e a pressão. Isso. Já estava pré-regulado, os parâmetros já estavam... Ajustados os equipamentos, já feito uns pré-testes, né? E acionamento da tocha, ela já fazia o acionamento da potência da fonte, a própria tocha fazia o movimento de abertura de arco, né? Ela fazendo o stick-out do prisioneiro e fazendo a fixação. Tanto que ele ganhou dois prêmios nos Estados Unidos, porque ele conseguiu economizar 50 milhões de horas de mão de obra que é isso? No processo. Porque acabou a montagem de andaimes na parte externa. Isso foi me apareceu até uma dúvida agora que eu nunca tive, mas apareceu por essa conversa vendo o navio. Já teve algum trabalho de uma solda dessa subaquática? Está em teste. Eu vi essa matéria já tem uns 2 meses. Pô, tá? Imagina o soldador soldando por fora, dentro d'água, e ele tem que ficar pendurado tudo, ele colocar alguns pontos desse. Não, isso já tem. Eu vou posteriormente passar para o senhor. Eu já vi testes já sendo executado essa evolução do processo na solda subaquática.
Fantástico. Isso aqui deve ter espetacular. acontecido muito na Segunda Guerra Mundial. Foi, porque na Nos anos realidade, 40, 30, final além dos de anos 30. além de navios, os porta-aviões também. Pode ver, toda a linha. Toda a linha de toda a navios frota. de transporte que eles tinham e os porta-aviões. Tá, Entendeu? interessante. Esse foi esse período que deu esse boom, tanto que a tecnologia surgiu realmente lá com eles. No princípio tudo foi os ingleses e depois os o ingleses. Ted veio dar esse... Ele era o Nelson era americano. O Nelson era americano. Americano, tá. Aí veio dar esse boom, onde começaram a ver a nível que isso foram, com o passar do tempo, as aplicações que iam sendo utilizadas. Entendeu? Interessante, você viu? É o que se fala muito, né? É estranho, né? A guerra, ela traz A maioria muito maldade, né? É. Mas ela traz muita tecnologia. O pessoal ele é forçado a desenvolver muita coisa. O processo Tigre foi desenvolvido para soldagem do alumínio na indústria aeronáutica americana, porque o pessoal estava com problema de soldar alumínio. Então ele surgiu lá. E aqui praticamente parece que teve um boom durante a Segunda Guerra Mundial na frota da Marinha Americana. Sim, Daí que sim. partiu para o mundo inteiro. É a descoberta que os estilhaços da granada grudavam nos tanques, isso daí gerou sim, processo de interessante, soldagem. interessante. Entendeu? Então, Eu não sabia disso. o quanto que eles economizaram de vida, Putz. eu acredito porque isso era tudo de madeira. Tudo madeira. Né? Há 50 anos, há 80, Se mais de fosse 80 anos soldado ali atrás, manualmente ia ser uma... o tempo que demoraria e vidas, né? Que com certeza fundiu todos, né? Por favor. Então, vamos iniciar com a ação da capacitiva, tá? A capacitiva, ela tem a diferença dela com relação à indutiva, ela tem um elemento, tá? Ela tem um elemento sempre na ponta, onde vai ser soldada, que a gente costuma dizer assim, que é um processo quase que brasagem. Aqui assim, no meio. Quase que brasagem, porque eu tenho 1/10 de penetração. 1/10 de milímetro? 1/10 de milímetro de penetração. Isso é o suficiente para dar resistência, tá? Para o pino... Para aplicação que está então, assim, a gente fica limitado em cima de aplicação, em cima da espessura, aonde vai ser aplicado. Tá? Porque assim, ela pode ser colocada numa chapa a partir de 0,8, 0,6, 0,8, dali para cima, ela consegue ser aplicada. Um pino desse, numa chapa de 10 milímetros, vai fixar tranquilamente. Né? Você entendeu? E a vantagem dela, dá mais um clique, por favor, Rafael. Tá? Só mostrando o equipamento que a gente vai estar utilizando, né? Você que já está mostrando mais uma, por favor. Aí. Isso. Tá. Dentro da gama de materiais que soldam, existe alguns que devem ser não considerados como comum soldar, né? Por exemplo, cobre com inoxidável, coisa desse tipo aí. Isso, na realidade, mas eu faço sobre Rafael. Ó, a tocha, realmente onde é feita a aplicação, colocando os pinos. Tá? A área de aplicação, ela não pode sofrer deformação, você entendeu? Ela é algo assim, chapa ela sempre não pode nova, não, é ter sempre na linha de produção, tá? Então, como você citou, a área de ser aplicados dela, tanto hoje, o comum é o aço carbono, o inoxidável, alumínio, e a compatibilidade que temos hoje, na realidade, é o aço carbono e o inox, que não temos problema. Agora, alumínio, como sempre teve problema, o latão, o cobre, tá? Embora a Studio Welding hoje, nós somos assim, temos uma ala que a gente teste. Qual a liga, a possibilidade de ter essa soldabilidade nesse processo, tem resistência. Sim. Então a gente se desbrava porque hoje nós temos uma certa dificuldade desse tipo de informação. Então nós aqui mesmo, tá? Nós buscamos ter essas informações e ensaios, tá? Para a gente aumentando o nosso portfólio de informação. A Studio Welding ela faz testes e você testa, parece que você... Sim. Nós temos uma área de usinagem também que fazemos assim, nós vamos pegando grau, 90 graus não conseguiu, vamos inclinando, vamos aperfeiçoando. Não, tem que ser, esse é o ponto para você ter essa resistência com esse pino. Então, o cliente traz o problema para nós,
né? Ó, não consigo fazer essa fixação, o que eu faço? Tenho condições de soldar ou não? Se eu não tiver condições, eu vou buscar uma outra forma, outra aplicação, outro processo. E principalmente na indústria aeronáutica, aparecem muitos materiais estranhos. Sim. A união, por exemplo, Muitas do aço ligas metálicas, inoxidável com alumínio. Sempre a gente já olha isso com outros olhos, né? Fala, não dá para fazer. E ela é espetacular, ela chega a centésimos de ZTA, a zona afetada ali pelo calor, Quimicamente ela afetada. chega a centésimos. É que, na realidade, eu vou ser sincero pro senhor, professor Valdir, nós fizemos teste no alumínio, na capacitiva, com inoxidável, a gente fala assim, poxa, o que tem a ver, né? Mas tem resistência. Mas parece que nunca vai dar, né? Parece que nunca vai Não dar. dá liga. Mas por ser uma... Mas é uma preparação. Isso, por ser uma união em estado sólido, é isso que faz a união do material. Não tem União líquido no metalúrgica meio. acontece. Não tem, correto, é isso mesmo. Tá. E o que é, na condição que nós colocamos aqui, posicionamento 90 graus, porque ela não aceita inclinação do pino, porque o que solda é aquela pontinha, aquele paviozinho que tem no centro do pino. Por isso que dá para botar acho que é 1 ou 2 onde mostra a tocha, a pistola aqui. Isso, volta 2 para nós, Rafael, por favor. Aqui. Isso aqui é o guia. Nós temos o tripé, nós o utilizamos tripé, o tripé, tá? Temos outros acessórios que dá para ser agregado, temos outros acessórios que pode ser agregado em relação à substituição. Olha só. Tá? Interessante. Pode ser. Isso inibe a expansão do Garante. respingo, você entendeu? Garante o perpendicular Pra sempre aqui. trabalhar no perpendicular, entendeu? Sempre 90 graus. Fantástico. Fantástico, é bom. Porque a área de aplicação, uma pequena inclinação, você não consegue ter a fusão da área após o pavio para fazer a soldagem. Porque Isso aqui mostra que o estudo, a soldagem, o processo, estude, o welding, que dá o nome para a empresa, ele é um processo que requer parâmetros e tem uma tecnologia grande, que muita gente pensa que não. Sim. Muita gente coloca uma... Não, É pura tecnologia. pura tecnologia. Então, você tem vários acessórios. Corrente, tem... Para cada aplicação você tem, sei lá, 10, 20 acessórios Sim. diferentes. Porque assim também, o processo, a fusão que é feita ali, não é algo extraordinário, tá? Simplesmente você energiza um equipamento, você entra... Tem equipamentos que você entra com a fonte chaveada, você controla a tensão em cima de uns bancos de capacitor e você descarrega, quem conduz essa corrente é a tocha, né? Então, o que acontece? Aqui você controla a tensão e no momento dessa aplicação, não tem como pensar. Você acionou o gatilho, já foi. É diferente do eletrodo, de uma MIG, uma TIG, que você tem como contornar uma o processo. tecnologia para acontecer entendeu? dentro de um quarto de segundo. Senão, é muito rápido. Assim. Então, a certeira da fusão é certa. Aqui é décimo de segundo, é isso? Posso falar segundo. Isso? Desde que, até menos ainda, desde que esteja tudo, o processo, né? Como se diz, o processo esteja todos de acordo. Tanto o material que vai ser soldado, o pino adequado, limpeza primordial nesse caso. E você aplicou errado no lugar onde tem que ser aplicado, você não aplica no mesmo lugar. Teria que limpar. Não dá para refazer. Não refaz. Se precisar no mesmo lugar, tem que consertar o lugar. Tem que limpar, lixar. Teve período que era essencial, teve que encher com a TIG. Sim, ajustar. Porque ela ajusta, porque acontece, a partir do momento que você aplica ela tem aquela porosidade que ela saiu, ela ficou porosa, porque não deu fixação. Você tem que limpar a área, teve o processo que tivemos que... Sim. Porque a soldagem tem que ser ali, não tinha como modificar o local. Sim. Então teve que fazer um enchimento com a TIG, fazer um acabamento e fazer a aplicação corretamente. Interessante. Então, na realidade, foi o que eu disse. Não enganar a máquina. Por isso que tem que ajustar os parâmetros, tem que conhecer, né, as tabelas e tal, e dezenas de acessórios, que é para não errar. Muito bem, vamos seguindo lá. Mais uma lá. Rafael, por favor. Isso, mais uma. Vamos lá. Áreas de aplicações. Tá? Então, hoje,
Na realidade, isso até, vamos avançar até em cima disso daí, a linha aeroespacial também é utilizado, além da capacitiva, a indutiva. Caramba, Você aeroespacial. entendeu? Então, hoje, a gente, na linha automotiva, isso já tem muitos anos que já se utiliza. Sim, automotiva. Automotiva já há muito tempo. Né? Hoje, ultimamente, no Brasil, utiliza muito na área de ventilação, dutos de ar-condicionado, para revestimentos, né? Tanto temos um vídeo aqui de um revestimento de um equipamento de uma empresa de usinagem. Tanto que, como ela espirra muito óleo, então eles tinham que fazer aplicações e a parte oposta da chapa tinha que estar acabada. Então, não tinha como eles fazerem um outro processo de revestir as laterais do equipamento sem ser num processo por descarga capacitiva. Você entendeu? A linha de painéis elétricos hoje é o que se predomina, né? A parte de fixações para regras e contadores, de chicotes, fiação, de chicotes, aqui, entendeu? Interessante, hein? Olha. Recentemente fizemos um serviço de aplicação para o metrô. Metrô, o metrô deve ter ali para passar na catraca. Fiação de comandos, né? Não, foi um cliente, em cima do que o Ricardo disse, um cliente desconhecido, né? Ele falou, poxa, eles precisam fazer uma modificação da catraca que era digital para um reconhecimento facial. E tinha que colocar um iPad, né? O cara não conhecia, mas ele é muito leigo. Ele soldava com Durepox, porque soldar TIG não tinha como soldar prisioneiro. Ele sim. Aí... Quando ele conheceu esse processo, que apresentaram para ele quase chorou. Falou, meu amigo, o que você economizou de noite de trabalho, você não sabe. E o risco de cair, e o risco, segurança. E o risco, a flexibilidade que esse processo traz para segmentos é muito grande. É o que se fala ainda hoje, 2025, o pessoal fala aí com toda razão. O processo de estudo, ele ainda não vou falar totalmente, mas uma grande parte da porcentagem do mercado, da indústria metalúrgica, desconhece o processo, no seu íntimo, o processo, as aplicações. Eu acho que não chega a 20%. Eu pensei que era mais até. Não chega a 20%. Não chega a 20%. Pessoal que conhece a fundo. Que conhece. Então, ou seja, o mercado é grande, hein? Nós temos muito contato com engenheiros, eles citam assim, que viu a matéria. Olha. Você entendeu? Eu imagino que deve aplicar dentro da construção civil, que hoje está as construções, tudo estrutura metálica, e para prender parede e tudo isso deve ser tanto hoje, alguma coisa sendo utilizado, né? Sim, o pessoal utiliza tanto a linha capacitiva para exaustores. Então faz a fixação lá de um prisioneiro de 6, 8 milímetros, 10 às vezes, porque vai fixar a tampa simplesmente. Tá. O limite, qual é o diâmetro, o limite da capacitiva? A capacitiva hoje está assim, no Brasil estamos no limite de 10 milímetros. 10 milímetros. Mas, porém, assim, lá fora já tem uns 12 milímetros que eu acho... bastante, hein, meu? Eu, em particular, isso é uma opinião minha. Isso é uma opinião minha, tá? É opinião minha. 8 milímetros capacitivo ainda, eu acho, não que seja arriscado, mas tem processos que você tem que partir para o indutivo. Eu, no meu conceito, capacitiva era até 1/4, 6 milímetros, 6,3, para mim, no meu conceito, que eu aprendi. Aprendi lá atrás, hoje, é o limite, né? Hoje nós temos duas linhas de capacitiva. Tá. Uma do M3 ao M6 e outra do M3 ao M8. Nos limitamos a 8 milímetros. 8 milímetros, tá? Interessante. A partir daí, nós temos a linha indutiva, que vai até 12. Tá? Então, assim, fazendo uma escala, né, de equipamento, próximo ao M8, temos a M12 mais indutiva. Porque quem vai partir para isso daí, você não vai soldar em chapa fina. O M8 você já não vai soldar em chapa fina. Você vai precisar de resistência. Então já parte, temos essa alternativa de um cliente poder soldar algo com resistência, né? E aquela garantia de que tanto em vibração, muito bem, impacto. Mais uma, Rafael, por favor. A pinça. Tá? Então, o que acontece? A pinça, nós temos um recurso nela aqui, que nós instruímos às vezes o operador, de acordo com o comprimento do pino, tá? Porque você não consegue ter manter os 90 graus se você não tiver o ajuste em cima dele. Então, nós temos a pinça, que você consegue fazer o ajuste, você introduz o pino na pinça e você tem os ajustes para você ter uma distância adequada
da pinça e do material a ser soldado. Existe algum cuidado que a gente tem que ter? Porque se eu coloco um parafuso ele é crítico qualquer amassadinho que tiver na crista de um filete, Sim, né? sim. E aqui, como ele é um contato, ele pode soltar um faiscamento, qualquer coisa desse Sim, tipo. sim. Existe algum cuidado especial para não acontecer isso? Então, Porque aí perdeu a rosca, né? Ou tem que repassar. A pinça, no caso, ela tem que estar bem fixa, né? O pino tem que estar bem fixo, porque qualquer folguinha ali, Sim. o contato, de vez de passar para o material base, vai tudo na rosca, vai sair ó, tudo na rosca. Então, assim, também a regulagem ali da pinça também, o pino aproximadamente uns de 5 a 3 milímetros, nunca encostar na pinça. O pino. Aqui. Nunca encostar, deixar sempre uma distância de 3 a 5 Para milímetros. não provocar um É desgaste. igual ali, né? como nós falamos do processo MIG-MAG. MIG-MAG, você tem o arame de 1 milímetro, tem o bico de contato de 1 milímetro, não dá para usar o bico de contato de 1,2. Então, mas 2 décimos, isso é pouco. Isso aí dá uma diferença gigante. Você tem mau contato, tem faiscamento ali dentro. Sim. Então, aqui, mais ou menos, acho que deve ser por aí. Tem que estar bem justo, né? É que, na realidade, também a gente instrui o operador, após a aplicação, não fazer alavanca para arrancar o pino. Porque aonde Tá. o material começa a ter aquecimento, ele vai começar a dilatar. Entendi. Né? Então, vai fazer a remoção da tocha, faça Sempre. o movimento e joga ele para cima. Sempre Nunca 90 fazendo graus. esse movimento Tá. de sempre 90 graus. Interessante, isso é uma dica interessante. Muito bem. Entendeu? Vamos lá, Rafael. Tá. Formato do pino, como já citamos, né? A parte que é feita a soldagem, né? Partes de acessórios que nós utilizamos também para fazer a aplicação. Quando tem uma área em que você não consegue ter acesso com a tocha, Com a tocha. você entendeu? Porque você tem uma distância dela, ela fica mais próxima à Interessante. curva que você tem. A função daquela saliência dá para explicar os detalhes todos Sim. dela? Na realidade, vamos dizer assim, é o mesmo material, a parte da aplicação. O que vai fazer a soldagem é ela. Então, quando você comprime o pino na peça, A fusão começa ali. começa ali. Você acionou o gatilho, a peça que vai fazer o ponto de partida para fazer a fusão entre o pino e a chapa é ela. Tá. Então, o que acontece? Ela perdeu esse pino, joga o pino fora que você não solda mais. Tá. Entendi. Você Ele é o gerador de calor, essencial. é ele, né? que vai conduzir, é ele que vai conduzir toda a corrente que está armazenada no capacitor e vai dar aquele boom. Paf! Então é ele que vai fazer, por isso nós citamos que é quase que uma brasa, por isso que a penetração dele é mínima, então é ele que vai fazer essa parte de fusão. Só Então, os grandes é que utilizam uma esfera de alumínio. Essa é a parte indutiva. Indutivo no Essa nós próximo. vamos falar. Agora me Nós diz vamos uma falar. coisa, a pressão dada aqui, isso faz parte da regulagem Isso, do na parâmetro. própria tocha, Sim. deixa Você tem que eu regular a pressão. Deixa eu citar Isso é aqui. importante a pressão. Sim, nós temos a parte oposta da tocha Tá. aqui, ó, onde você faz esse controle dessa pressão, de acordo com o material que você vai soldar, que nem o alumínio. Você vai soldar o alumínio, você não pode ter a mesma pressão de um Nossa, aço carbono inoxidável. Pronto. Por quê? Teve um caso de um cliente que estava fazendo a recuperação de um material, vamos citar isso posteriormente, Sim, lógico. que quando ele pressionou um pino de alumínio, ele amassou a ponta. Porque imagina A pressão era muito fininha, muita ele pressão, é muito né? macio. Então ele estava assim, poxa, eu não estou Não soldando, fixa, não não estou conseguindo fixa. soldar. Ele Quando eu fui deformou. ver- Quando eu fui ver o pino que ele mostrou, isso por vídeo, né, que ele estava longe, falei, não, tira a pressão, alivia. Foi quando ele começou a ter a soldagem, quer dizer, o pino ficava intacto e fazia a fusão. Interessante. Muito bem. Entendeu? Então essa... Eu imagino, se inclinar um pouquinho o alumínio, aquele pininho lá, ele vai deitar, né? Sim. Não, praticamente ele não existia mais. A força que ele estava colocando sumia a ponta do alumínio. Sim. Aí perdeu o efeito. Perdia todo. Teve até no caso um cliente que tem um equipamento já capacitivo e comprou o pino Tucker. Comprou errado. O pino Tucker ele não tem essa saliência, né? Ah, não tem Então isso. você não consegue aplicar. Porque assim, as características são iguais, só não tem essa saliência. Então ele não conseguiu fazer a aplicação. Porque o pino Ele Tucker só dá para aplicar no indutivo, indutivo, né? Só no indutivo. para abertura de arco. Ó, esse é um caso Olha só. que eu citei de uma máquina, inclusive, não vou citar o nome da empresa, de repente ela mas é uma empresa grande, isso é para fazer retífica de motores, quando sai da Olha. fundição.
né? Então, isso espirra muito óleo. Então, ele precisava fazer uma isolação na chapa, só que não tinha. Então, eles fazia de tudo e caía com 2, 3 semanas, né? Aí foi quando surgiu a oportunidade, demos a ideia de fazer esse tipo de aplicação, né? E ficou dessa forma. Aí foi feitas as aplicações do pino, colocado a manta, tá? Não recordo, era uma lã de vidro, lã de rocha não era, acho que era uma lã de vidro, e um tampãozinho, pronto, uma bola-trava para não correr o risco de se machucar, né? Ficar naquelas pontas. Sim. Né? Bem pensado, né? Um outro caso foi um cliente que fornecedor de Ícaro, inclusive, que visitou. Foi em Curitiba, um cliente que quer fazer a identificação da matéria-prima nos tubos. Então, assim, ele quer fixar os pinos, né? E colocar a etiqueta com a identificação da matéria-prima para a hora que chegar no cliente, o cliente já saber, porque que eles colocam. É uma aplicação. Conforme a foto aqui, você vê ali na sacolinha azul, a etiqueta, eles colocam um grampo. Então, no transporte, chegava no cliente e não tinha como identificar. Tá. Então, eles estão mudando esse processo do grampo para o capacitivo, para colocar a etiqueta e vai vir com a arruela trava para a etiqueta não sair mais. Até aqui no topo ali. Bem não, bolado, é assim, você consegue ter uma versatilidade de aplicação. Numa situação dessa de topo, como é que garante a perpendicularidade lá? Tem que ser no conhecimento mesmo, né? Não, sim. Habilidade profissional. Foi cidadão aqui que nesse caso, o tripé já não serve. Aí vai ter que ser na prática, né? Habilidade profissional. Ou a prática, ou esse movimento aqui, ó. Aí tem que tomar cuidado do lado oposto. Você entendeu? Mas de qualquer forma tem que tomar cuidado. Sim. Entendeu? Mas nesse caso aí, o que acontece? Eles não precisariam tanto assim de uma resistência. Sim. Porque o que acontece? Quando chega esse material no cliente, o cliente não vai vender com pino soldado, né? Então ele ia tirar... só para identificação. Só para identificação. Ok. Bem bolado. Não, é isso aí. Nós temos uma linha que nós utilizamos também, vamos lá, Rafael, que é um segmento para fixação, utilizamos pinos de alumínio, tá? Esse é o primeiro equipamento nacional para fazer recuperação de veículos em estrutura de alumínio. Tá? Então, hoje, nós mesmo fornecemos, tá? Tanto o equipamento como os acessórios para ser feito as aplicações e a recuperação. Ou seja, esse mercado aqui são autorizadas. Sim. Uma empresa de, vamos falar, funilaria de alto nível, né, que mexe com alumínio. Hoje o nosso foco é isso. Hoje está sendo as funilarias de alto padrão. De alto padrão, boa. Porém, por quê? Porque hoje é uma Maserati, uma Ferrari, parte de uma Mercedes, Audi, se não me falha a memória, uns 80%. Alguns modelos, não, praticamente 80% dos Audi são de alumínio, se não for mais, tá? Mais uma Land Rover, bater uma lateral, como que se faz? Hoje, mais uma, Rafael, hoje, na realidade, o pessoal utiliza para fazer esse tipo de recuperação. Porém, nós visualizando a parte do carro elétrico, né, a probabilidade da estrutura ser leve para poder ter esse recurso, dar autonomia à bateria, tem que ser de alumínio, que é um custo mais baixo do que uma fibra de carbono. Até a manutenção da fibra de carbono é mais cara. Então, isso deu uma luz da gente tentar usar o equipamento. É um mercado grande. Está em ascendência. Está em ascendência. Nós temos o Mr. Casaça. Esse é o Casaça. Nosso amigo Casaça. Conhece ele? Não conheço. Casaça, ele era o gerente ali da divisão automotiva do Senai, ali no Ipiranga. Uma grande divisão. Sim. Eu conheci o Casaça há uns 30 anos. Eu forneci para ele equipamentos da Chevrolet, de alguns... Não, ele é um grande amigo da linha automotiva. Esse é muito respeitado. Ele esteve na Alemanha esses dias. Sim, falei com ele agora, uns dias atrás. Dando treinamento. Ele vai gostar de ver o... Ele é uma E aqui ele já conhece. Nós estamos fazendo um treinamento com os professores,
demonstrando a eficiência do processo, né? Que o alumínio, você nunca trabalha com ele a frio, você tem que mexer nas moléculas para poder trazer ele, né? Porque E tirar o óxido da superfície, porque é um material muito reativo, né? Sim, não, e aqui o teor de manganês aqui é grande para dar resistência. Deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo, a gente trabalha na área de solda há muitos anos, mais de 40 anos, o professor de mais de 40 anos, e de uns anos para cá eu estou batendo forte na área de segurança em solda e corte. Isso é um forte, isso é de 10 anos para 15 anos para cá, mais ou menos. Ainda é muito, vamos dizer assim, muito iniciante no Brasil, infelizmente. Europa, Estados Unidos, muitos países aí, você tem o nível de segurança, a soldagem em geral, vou chegar aqui, é muito forte. O operador, o meio ambiente pode ser um mecânico do lado que pode estar sofrendo com uma utilização de um EPI ou de uma proteção para o soldador. E o meio ambiente como um todo da empresa. Então, por exemplo, eu estou vendo essa foto aqui e me chamou a atenção. O casaço, o nosso amigo casaço, está com óculos de proteção, com essa proteção lateral. E luva. E luvas. O que seria o ideal, por exemplo? Que parece que eu já vi. Lógico, existe um nível mínimo, depende da regulagem, depende do conhecimento, de vamos dizer assim, faíscas, né? O que seria o ideal para o operador? Na realidade, o processo ele gera essa condição de faísca. Gera. Por causa da tanto a fusão que não é impurezas do materiais, entendeu? Que vai gerar faísca. Pode ter algum porém é mínima, porque no processo em si ele vai ficar enclausulado. Então, como se diz, todo cuidado é pouco. Sim. Então, na realidade, é importante a luva como proteção. Nesse caso, não foi pelo processo da soldagem em si, porque é um processo, ele não gera aquecimento. Sim. Em si, porque aqui nessa situação, ele teve que dar um pré-aquecimento no material para poder fazer o repuxo. Tá. Você entendeu? Que aqui tem que aplicar uma força. Para fazer o repuxo. Por quê? Porque aqui, nesse processo em si, é essa proteção de temperatura da peça que ele está sendo aplicada a recuperação. O óculos, ele é um gentleman, esse camarada. Então, ele tem um cuidado em todo o ambiente. Mas o ideal é um óculos com a proteção lateral. Com essa proteção lateral. De repente ele pode estar... Porque, na realidade, assim, a proteção lateral é mais dentro da empresa, os ambientes aos lados. Porque, na realidade, a mesma geração de respingo que possa gerar localizada. faísca, ela é frontal. São postos ao lado, né, que espiam também. Que possa gerar essa segurança, mas é aquilo que diz, toda a segurança ainda é importante. pouco, né? É importante isso daí. Mais uma, Rafael. Tá. Aqui, para a gente estar finalizando e vamos depois entrar no outro bloco, a nossa apresentação na parte do estudo do spotter alumínio, a nossa linha, né? Que é a linha 1000 A, 2500, a linha da capacitiva, e estamos já iniciando esse ano com a SW600i, né? Nós fizemos uma interação dela até 600 amperes, dando uma condição... Vai ser a fonte maior. Vai ser uma fonte... Não, vai ser o primeiro passo após da capacitiva. Após a capacitiva. Após a capacitiva, estamos com essa 600i. Que ela vai nos chegar até os 10 milímetros, 12 milímetros de fixação. Tanto com cerâmica e gás. Na capacitiva você não usa gás? Não utiliza gás simplesmente. Vou chegar lá daqui a pouco. Ele é específico, embora, né? Os pinos são específicos, não tem outra forma dele ser para ser aplicado. Essa é a forma como mostrei. E por exemplo, a Estúdio hoje quantas fontes tem para capacitiva? Nós temos duas. Para capacitiva temos duas. Dois modelos. Uma até 6 e outra até 8 milímetros. 6 e 8 milímetros, tá. Agora nós estamos... modelo SW600DC, né, que vai até 6 milímetros, e o 800 que vai até o M8. Lembrando que são fontes totalmente nacionais. Eu ia perguntar. Equipamentos nacionais. Fabricação própria. Equipamentos nacionais. Então, assim, o cliente comprou lá no Mato Grosso. Putz, preciso dar uma manutenção.
uma pessoa com um mínimo de noção de eletrônica, ali, de elétrica, consegue fazer uma manutenção. Tá. Não Uma precisa outra coisa depender da interessante. gente. Quando Você fala modelo 800, é o limite de 800 amperes. Isso. Não, de M8, de pino M8. A M8. É. E Isso é a capacitivo. corrente quanto usa? Capacitiva. Isso é capacitivo. Isso. Capacitiva. A capacitiva, como trabalhamos com capacitores, né? Sim, sim. Ela descarga. Essa descarga é gerada em joule, né? Então, Joule, calor, né? então esse calor exercido em cima dela é o que vai estar sendo feita a fusão. Nós jogamos assim, a 800 dá em torno de uns praticamente quase 80 mil microfarad que utilizamos Olha de só. capacidade para fazer essa fixação. Que é uma baita de Interessante, uma né? descarga. Então, por isso que nós utilizamos a variação de tensão para classificar a espessura do pino que vai ser aplicado. Porque Falar em sempre- tensão, aí na capacitiva a tensão é maior, né? Se você analisar. Sim. Você sim. conseguir Porque a medir lá tensão dentro. define a profundidade. né? Isso, exato. a área, não a profundidade, a área A área. que vai ser aplicado o pino. É. Conforme... Pino de 2 milímetros ou um pino de 8? Isso, um pino M3 você Tá, trabalha aí com pronto. uns 80, 90 volts. Se eu pegar um pino M6, Tá. você vai para uns 150, 160. Uma pergunta ao meu amigo Ronald Ícaro. Isso aqui você chama de pistola ou de tocha? Tocha, chamamos de tocha. Tocha Studio Welding, é assim que se Tocha fala. Studio Welding. Tá. Capacitiva. Tocha Studio Welding capacitiva. Capacitiva. Essa tocha aqui, Studio Welding, por exemplo, essa aqui, no caso, eu posso trabalhar com diâmetro de, vamos falar, 2 milímetros até 8? Sim. Essa aqui Não, mesmo? Até 10. Pode, Até 10, só mudando ali o Só pino. mudando a Muda a pinça. pinça. Ok. Existe alguma insegurança para o operador com ela? Não. Não, porque uma tensão mínima que temos aqui é comando. Tá, 24 que é o gatilho, volts. né? Isso. Então, ela é é toda 24 emborrachada. volts. Ela é toda É como o emborrachada. Miga. Tá, emborrachado, É toda né? emborrachada. Tá? E a parte de contato aqui, dificilmente você tem acesso a ele, Sim, por causa da proteção. ela é isolado. Tanto que a área externa ela é fixada na parte isolante. Então, É. mesmo o tripé, quanto os bocais que deixam ele enclausulado, ele é isolado. Então, a corrente sempre Interessante. vai estar passando no centro. Então, a probabilidade dele tomar um choque Sim. vai ser difícil, É. porque o pino só vai ser liberado a tensão aqui quando ele estiver em contato com a peça a ser soldada. E ele acionar o gatilho. E ele acionar o gatilho. Se ele não exatamente, acionar o gatilho, ele não senão tem. não tem. Se ele não Por acionar o exemplo, gatilho, ele não tem tensão. Por exemplo, você pega o corte plasma. Corte plasma eu já cheguei, a gente faz treinamento, né, em empresa aí, pessoal. Então o pessoal pergunta assim, eu fiquei sabendo que o corte plasma você precisa de uma tensão, uma voltagem alta para fazer o corte. Então você tem máquinas de as maiores empresas do mundo, fabricantes de plasma, você tem lá beirando os 300 volts, em média, vamos falar em média, vai. Brasil. Durante o corte sente alguma coisa. Sim. Só que aquilo lá, como você falou, eu lembrei por causa disso, ele é totalmente isolado. Sim. Uma tocha para corte plasma, ela tem uma tecnologia de ponta, como essa daqui também deve ter uma tecnologia aqui. Então o operador ele fica totalmente isolado. Logicamente ele tem que usar os EPIs necessários, mas parecido com isso aqui, me lembrou disso. E aqui o operador ele pode se sentir seguro, Não, totalmente com certeza. seguro. Não, totalmente. Usando os EPIs adequados, a E segurança é plena. ela não dispara se não tiver contato Se não com tiver metal, contato- né? Isso. Porque o isso. cara vai lá, toca o dedo na frente e aperta, não Você faz entendeu? Ele nada. tem que ter contato. Ele Não entrou tem em contato- terra, né? Não. Ele Muito entrou bem, em contato com muito a bem. peça. Então, assim, em termos de, para a gente estar quase finalizando o podcast 1, que é o capacitivo, em termos de aplicações, você já falou, ou seja, a tendência é crescer. Inovações, quais seriam as inovações na área de capacitivo? Existe alguma coisa assim para um futuro? Se já estão, por exemplo, eu posso usar robô? Posso usar um robô para aplicar o capacitivo? sim. Ou é só indutivo? Não. pode. Hã? Pode. Posso usar um robô. Hoje, Eu já vi vídeos lá fora de robôs soldando com... Ele pega o pino e ele solda. É, a Hoje alimentação é alimentação que é o que é diferencial o segredo, aí. que é o segredo. A automação desse processo, a tendência é assim, o crescimento é pleno. Tanto em mesa, boa. tanto em mesa, Bancário, tá? tanto em mesa Como- prática, você entendeu? Sendo um processo manual Sim, ou sim. automatizada, tá? Simplesmente coloca-se um painel em cima da mesa, e os pinos vêm com o alimentador tudo automático e vem fazendo as aplicações. Tanto que a ideia nossa é uma inovação de um equipamento
que se faz o corte e a solda. Você joga o blank em cima da mesa, ela faz a aplicação e ela já faz os cortes no que você precisa. Entendi. Entendeu? E a linha do braço mecânico. Sim. Isso daí é primordial. Montadoras hoje já utilizam isso daí. Então é assim, nós falamos hoje o conhecimento das empresas, tirando as multinacionais, é pouquíssimo em cima desse processo. Então a nossa ideia junto à FATEC, né, com o professor Valdir, é poder auxiliar, né, os alunos, né, a esse nível de conhecimento, porque isso aí vai ajudar o mercado, as indústrias, porque hoje, o que acontece? Porque hoje a ASA tem uma produção gigantesca. Você vai analisar a linha de construções, de produtos eletroeletrônicos, como que eles conseguem produzir tão rápido com custo tão baixo? Então tem muita coisa que não tem milagre, é automação e processo. O processo, Automação e processo. Então a ideia é levar esse conhecimento que estamos hoje gatinhando praticamente, né? Embora nós somos muito longe de conhecimentos mundial, porque parece que o mercado se trava, né, em cima de conhecimento. Literatura sobre esse tipo de trabalho muito pouco, Tem né? pouco Não é nem confiável em alguns casos, sim. porque ninguém se preocupa em fazer uma melhoria dele. Voltamos naquilo lá, a prática na fábrica é o que resolve o problema, e eles conseguem reduzir essa produtividade. Eu lembro que numa das consultorias a gente ficava trabalhando em cima de produção seriada, e quando conseguia 1 segundo de redução no tempo de torneamento, fazia festa. Fazia uma diferença, né? Porque a altíssima produção, 1 segundo faz diferença. Sim. Então é isso daqui. É isso aí. Por exemplo, em treinamento, hoje em dia a maioria das entidades de treinamento, eu mesmo faço treinamento, nós fazemos treinamento em empresa. Normalmente o operador ele recebe conhecimentos de processos básicos, né? Aqueles processos básicos, né? Hoje está surgindo o laser, né? Até em termos de tecnologia gigantesca, só que por trás do laser é gigantesco. Só que no dia a dia, vamos dizer assim, para a pessoa, talvez você tenha até mais facilidade que outros processos até. Muito bem. E ninguém fala do estudo elo. O estudo elo não é comentado. Aí volta aquilo que você falou agora há pouco, talvez 20%, né, 30%. E o resto? E o resto daquele mercado gigantesco, né, que a pessoa está trabalhando, como o professor Valdir acabou de falar agora, usando mais tempo, ciclo de trabalho maior na empresa, no dia a dia, com menos produtividade e muitas vezes com menos qualidade. Talvez um índice de refúgio mais alto. Exatamente, um retrabalho alto. Então, ou seja, eu acho que é um mercado gigantesco que existe pela frente no Brasil e na América Latina, fora do Brasil até. Sim. É isso aí. Estamos quase... Bom, vamos estar finalizando, né, essa parte da primeira etapa, né? Então, essa é a nossa explanação em cima da capacitiva. Eu acredito que com esse bate-papo, levando isso para fora, a gente vai conseguir alcançar já um nível de curiosidade, né? Esclareceu muita gente que vai ver, muitos... Quem tiver alguma dúvida também, entre em contato A tecnologia, sim, a Estudo Elo está à disposição. Sim. Tirar dúvida, fazer teste. No final vai ter o contato de vocês lá, telefone e tal. Aí é isso aí, interessante. Se necessário, experiências, somos abertos a novidades. Porque veja bem, uma última coisinha, por exemplo, quando surgiram as máscaras automáticas no Brasil, 90 mais ou menos, em 87 eu conhecia as máscaras automáticas na AWS Show nos Estados Unidos, uma feira da American Web Society. E aqui em 90, por exemplo, o pessoal... Eu já encontrei muitas empresas que têm 10, 15 máscaras abandonadas. Eu falei, mas o que aconteceu com tanta máscara? Eu falei, não, isso aí o pessoal está queimando a vista. Vejam bem, é o que eu sempre falo, uma simples, modo de falar, uma máscara automática, tem máscara automática de um custo de 1 para o custo de 10, entendeu? Por quê? Por que o de 1 e o porquê de 10? Tem os motivos. Então, o meio termo é interessante, sempre pensar no meio termo. Né? Por quê foi abandonada a máscara automática?
Eu sou suspeito, mas eu falo o seguinte, uma máscara automática precisa um treinamento. Básico. Eu considero a máscara automática, eu vou chegar aqui, eu considero a máscara automática um equipamento, não é mais uma máscara automática. Que o pessoal estava soldando, há uns 50 anos atrás, 40, aí tocava lá a hora do almoço, a hora do café, tá, e jogava assim na bancada e pá. Não é mais isso aí. A máscara automática ela tem um sistema eletrônico. O sistema eletrônico é frágil. Ou não presta? Não é que não presta. Então, hoje em dia, a tecnologia dos equipamentos de solda é inversores, é pura eletrônica. Sim. Então, você não pode, você tem que saber tratar daquilo, não pode ter, vamos dizer assim, gambiarra para fazer uma alimentação. Então, a máscara automática é isso. Então, eu diria que o Studio Welder também é interessante numa partida técnica, num fornecimento a um cliente, porque a maioria não conhece isso aí. Então, tem que ser o beabá, vocês têm... a Studio Welder, ou seja, deve fazer parte do conjunto de fornecimento, porque o pessoal realmente é carente. O mercado é carente. Isso aí... O meu amigo Valdir, aí, se tiver alguma palavra final, é que nós vamos passar logo para aquele forte. Porque, inclusive, a Studio Welding hoje, na realidade, nós fazemos, além das demonstrações, porque às vezes chega um cliente que... Se o cliente pedir, vocês vão... fazemos demonstrações, entendeu? E temos a entrega técnica. Hoje, às vezes, o cliente compra o equipamento nosso, mas ele já tem dos parceiros. O mercado já conhece. Já sabe como atuar. Agora, quando é um cliente que ele... participou de uma feira, de um evento, gostou do nosso equipamento, do atendimento, falou, poxa, eu me interessei. Então, nós temos esse procedimento de uma entrega em que o cliente fique satisfeito, tá? Com isso explanando todas as dificuldades, o que é os prós e contra, né, da aplicação. Tá. Então, essa informação a gente se garante ao cliente, porque eu acho que nada mais do que a divulgação, o boca a boca, né? O marketing é bom, mas um cliente satisfeito... Pessoalmente resolve muito. Eu lembro do Studio Welding, né? O segundo Studio Welding que fizemos lá na FATEC. Muitos alunos foram lá testar as máquinas. Eles ficaram até depois do horário, né? Testando, dando tiro. É uma oportunidade única, porque nós temos a parte teórica que é dado sobre o tema. E um semestre que a gente não tem uma feira, por exemplo, no próximo setembro, haverá novamente a feira, né? Outra feira dessa daí. Exatamente. E esperamos a oportunidade que os alunos vão lá experimentar. Exatamente. Eu quero convidar para um semestre como esse aqui, que se é possível um dia levar para apresentar para os alunos isso em laboratório, né? Veja bem, um item interessante foi o mês passado, agosto, um mês e pouco, foi durante a Welding Show, que é uma feira de soldagem, que esse ano aqui nós fizemos junto com a Proma, eventos de feira, foi feito lá na FATEC. Sim. O professor Valdir ajudou bastante lá, e a Studio Welding estava com o stand, vocês estavam com o stand lá. Sim. E deu, apesar de outras empresas ali, mas deu um rebuliço interessante. O pessoal agitou um pouco, né, o pedaço. E o próximo ano, em setembro, nós vamos ter uma feira, novamente a Welding Show lá na FATEC. É a terceira evento da Welding Show. E esse processo aqui, que nós chamamos de... Pode ser chamado de processo. Pode ser, não, é um processo. É um processo Studio Welding. Ele vai ser também, novamente, ele vai fazer, vamos dizer assim, um sucesso. Vamos fazer parte da terceira edição, né? Vai fazer parte da terceira edição. Com maior ênfase, inclusive, no laboratório de solda. Com maior ênfase, inclusive, no laboratório de solda. Vamos preparar muita coisa, que é para esses 20% que o meu amigo Mr. Ronald falou. Vamos fazer aumentar isso aí, né? Sim. O Studio Welding vai aumentar isso aí, ou seja, vai acabar com muitos problemas de quebra. Tabu que o pessoal ainda tem. Tabus, essa é a palavra-chave. Eu já escutei isso aí. Muito tabu que tem muita coisa que aconteceu na Welding Show. Sim. Que os alunos, eles são principiantes, eles são operadores, são soldadores,
e eles assistem lá, já vão querer implantar na Pronto. empresa. É. Então, e Interessante. tem oportunidades com isso, porque eles são representantes, né, de um ensinamento e aplicado dentro da indústria. E as oportunidades vêm aí. É. Por isso que é muito difícil de ficar um tecnólogo em soldagem desempregado. Nós podemos dizer quase impossível. Quase impossível. As empresas reclamam muito que está precisando de gente. Que conheça o chão de fábrica que ele essas fala. oportunidades de Boa, feira, muito bem. isso ajuda muito no ensinamento. É. Ok, pessoal, estamos acabando o podcast 1 da Estúdio Helder, com nossos amigos aqui, falando mais do processo capacitivo. Daqui a pouco nós vamos, se é breve, nós vamos mostrar o processo Estúdio Helder indutivo. Esse é barra pesada. É isso aí. Obrigado a todos aí. Até logo. Valeu.